Bom, então vamos à aula de hoje, né? Nessa aula nós vamos ver consolidação, vamos ver como é que a gente pode consolidar dados que foram obtidos em outras planilhas ou até mesmo em outros arquivos. E finalmente vamos ver, começar a falar sobre teste de hipótese. Vamos falar de cenários, geração de cenários e como promover resumo. Então vamos primeiro da teoria de consolidação. O recurso de consideração de dados permite que façamos cálculos consolidados a partir de múltiplas planilhas ou múltiplas fontes externas de dados. Por exemplo, pode ser outros arquivos, e uma mescla entre planilhas de Excel e fontes externas. Então, vamos considerar o seguinte exemplo: você recebe mensalmente uma planilha com os consolidados de vendas por região e produto. Ao final do ano, você precisa criar uma planilha com o total anual de vendas. Vamos supor que os dados mensais estejam em uma planilha com o nome do mês. Vamos supor que na célula E3 de cada planilha tenhamos o total de venda de produto X para a região sul. Na célula E3 da planilha, dos totais anuais, você teria que utilizar a seguinte fórmula: JAN, ponto de exclamação, E3, onde JAN é o nome da planilha, mais FEV, é o nome da planilha, ponto de exclamação, E3, e assim por diante. Quer dizer, vai dar um certo trabalho, né? Ter que digitar toda essa fórmula grandona, né? Então, com o recurso de consolidação, podemos fazer com que o Excel crie todas as fórmulas necessárias automaticamente. Agora, um detalhe importante: para utilizarmos o recurso de consolidação, todas as planilhas a serem consolidadas devem ter a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas, com os dados nas mesmas posições. É isso que nós temos aqui. Nós temos a planilha janeiro, com os dados consolidados de janeiro, para regiões e para produto. Nós temos os dados consolidados de fevereiro, os dados consolidados de março e assim por diante. Então, aqui, nessa planilha que eu chamei de Trim1, que a gente vai consolidar pela posição, eu vou fazer a consolidação. Vou primeiro executar um zoom, para a gente poder visualizar melhor. Muito bem. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos posicionar o cursor onde vai entrar os dados, ou seja, na célula B5, eu venho aqui na faixa de opções de dados, e agora eu procuro aqui consolidar. Então, ótimo, vou consolidar. Eu já tenho aqui feito anteriormente, deixa eu excluir, né, para a gente poder fazer novamente. Ok, observem que eu vou fazer a soma, mas eu poderia optar por qualquer uma dessas outras funções: contar, média, máximo, mínimo, produto, contar os valores numéricos, calcular o desvio padrão e a variância. No nosso caso, a gente vai usar a função soma. Quem vai ser a nossa referência? Vamos começar lá pelo janeiro, né? Então, eu vou colocar o cursor aqui em referências, a gente já pode apontar aqui para janeiro, e eu vou selecionar, vou deixar aqui do lado, eu vou selecionar todos os meus dados, apenas os dados, não vou incluir aqui os rótulos. Então, eu vou adicionar. Pronto, ele já adicionou aqui. Uma vez adicionado, como vocês viram antes, não preciso ter que repetir novamente esse trabalho, né? Esse trabalho eu só vou fazer uma vez só. Então, para fevereiro, eu apenas clico na aba fevereiro e ele já identificou quais são as células, que elas têm que estar no mesmo lugar. Adicionar. Finalmente, a de março. Adicionar. Eu não vou optar por usar rótulos, né? Não vou usar nem a linha superior, nem a coluna esquerda. E nesse primeiro momento, eu vou fazer uma cópia estática, eu não vou criar vínculos. Vou clicar no botão OK e pronto. Já vem aqui os dados já somados, só que eles vêm somados e vêm de forma estática. Vocês podem observar aqui na barra de fórmula que é um número. Ou seja, se eu mudar lá na minha planilha de origem, esses dados consolidados não vão se alterar. Por isso, a gente tem uma outra opção de fazer isso usando vínculos. Então, aqui vou usar essa planilha chamada Trim1 Categoria, porque agora eu vou trazer as categorias, tanto
dado pelos títulos da linha quanto da coluna, e vou criar vínculos. Então, vamos lá. Novamente, vou posicionar o cursor onde vão entrar os dados. Aqui, nesse caso, vai ser a célula A4. Vou lá na faixa de opções dados, em consolidar. Muito bem. Eu vou escolher, então, a planilha de janeiro. Vou selecionar, agora sim, eu vou selecionar não só os meus dados, mas também os seus rótulos. E vou adicionar. Repetir o processo para fevereiro, adicionar, para março, adicionar. Observem que agora eu vou destacar aqui, vou marcar a opção linha superior e a coluna esquerda, porque eu estou trazendo os rótulos também. E eu vou criar vínculo. Então, eu vou clicar no botão OK e vejam que ele já criou os meus dados, sendo que dessa vez ele, se vocês forem olharem com atenção, vão ver que ele criou aqui uma linha adicional com os dados que estão ocultos, porque ele criou uma estrutura de tópicos. Vocês podem observar aqui que existe uma estrutura de tópico para a linha. Então, se eu expandir aqui, por exemplo, os dados do Sul, eu vou verificar que eu tenho os dados, né, de fevereiro, observem aqui na barra de fórmula, de janeiro e de março. E aqui a soma, então, para cada um dos meses. E ele fez isso para todo mundo. Vejam que aqui fevereiro, janeiro e março. Quer dizer, então agora existe um vínculo. Ele está, na verdade, ele trouxe a fórmula. Se por acaso o meu dado se modificar na origem, vai se modificar aqui na consolidação. Destacando sempre que você pode fazer isso não só com planilhas dentro do mesmo arquivo, como também em arquivos diferentes. E aí, nesse caso, ele vai montar todo o vínculo com a planilha. Eu recomendo fortemente que quando vocês forem fazer isso, que façam com a planilha aberta, porque muitas vezes a gente tem um caminho muito longo e aí a gente pode cometer alguns erros. Então, o Excel ele já cuida disso para você. Certo? Então, observe aqui que esse aqui é o nome do arquivo. Né? Observe aqui na barra de título. Né? Muito bem. E para finalizar essa parte, então, de consolidação, existe um outro recurso que é muito interessante, né? Que é resumo. Então, voltando aqui à proposta original da aula, essa parte de consolidação, ela fecha todo um pacote de dados, né? Que inclui, né? A, vou botar aqui em cima. A gente inclui toda a parte de banco de dados, né? Lista de dados, a gente tem também ordenação, filtros, certo? Ordenação, filtros, as fórmulas, as funções, as funções que se aplicam à lista, como soma-se, conte-se, as funções de banco de dados, BD-soma, BD-contar. Né? A gente também inclui aqui a parte de resumos, né? Com tabelas e gráficos dinâmicos. E finalizando, a gente tem então consolidação. Então, todo esse pacote aqui foi fechado então com essa primeira parte. Certo? Então, vamos seguir adiante e vamos começar um novo tópico que vai ser teste de hipótese, que está relacionado com isso aqui também, mas é um outro assunto. Nós vamos falar de cenários, gerenciador de cenários e de resumo. Então, vamos lá? Então, eu vou aqui para o exemplo que nós vamos utilizar. Nós temos aqui uma planilha
que ela foi projetada para fazer o planejamento da produção. Então, eu tenho aqui os meus produtos, waffle com chocolate, água e sal, maisena, são biscoitos, né? Então, eu vou colocar aqui, vou começar a preparar essa planilha e colocar o meu preço unitário. Então, o preço unitário de venda do wafer é 2,10. Então, esses valores eu tenho que registrar, 2,10. Do chocolate é 1,5, o da água e sal 1,19 e da maisena 1,27. A receita vai ser uma fórmula, né, em que eu vou levar em consideração a quantidade de unidades produzidas de cada um, multiplicado pelo seu preço. Isso aqui, então, vai ser a minha receita. É o quanto eu ganho. Como eu estou deixando a produção dos produtos ainda zerado, né? Está em branco, mas eu posso botar zero aqui. Zero, zero, zero. Então, por default, quando a gente formata ele com dados contábeis, né? Tradicionalmente a gente não registra zero, a gente registra traço, né? Bom, então eu vou copiar o restante ah, da fórmula para as outras células. E cabe destacar aqui também que ao invés de usar o preenchimento com o botão esquerdo do mouse, eu vou usar com o botão direito do mouse, porque aí ele vai me dar a opção de preencher sem formatação. Eu posso fazer isso e não perder a formatação que eu já fiz. Só vou copiar a fórmula. Pronto, está aqui. O custo unitário, ele vai ser um fator multiplicar, já coloquei o fator aqui, né? Um fator multiplicando o preço unitário. Então, vou colocar a fórmula aqui, vai ser o preço unitário vezes o fator. Muito bem. Aí agora eu posso aplicar o mesmo procedimento, com o botão direito do mouse, eu posso preencher sem formatação. Muito bem. Qual vai ser o meu custo variável? O meu custo variável vai ser, então, uma função, né, de quantas unidades eu produzo. Então, o meu custo variável vai ser igual a quantas unidades eu produzi multiplicado pelo custo unitário. Semelhante ao que eu fiz aqui com a receita, né? Só que agora é custo. Muito bem. Agora eu posso copiar para as demais células, sem formatação. O custo fixo eu vou digitar, justamente porque ele é fixo. Não importa quantas unidades eu produzo. Aquele custo ele vai ser fixo. Por exemplo, pode ser um aluguel e outros custos adicionais, né? Então, no caso aqui, no wafer 3.200, do chocolate é 2.700, da água e sal 2.560, na maisena 2.300. Muito bem, agora eu posso calcular o custo total, que vai ser o custo variável mais o custo fixo. Muito bem. E preencho para os demais sem formatação. O lucro bruto, então, finalmente, vai ser igual à receita menos o custo total. Muito bem, deixa eu redimensionar aqui o tamanho. Tradicionalmente, né, em termos contábeis, a gente não coloca um número negativo. Quando o valor é negativo, a gente coloca entre parênteses. Então, por isso já está formatado aqui para colocar entre parênteses quando o valor é negativo. Então, já calculou aqui o lucro total, quer dizer, o lucro, o prejuízo, né? 10.760. A produção total vai ser a soma de todos os produtos. E, óbvio, né? Eu não posso produzir infinitas unidades. Então, eu tenho uma capacidade máxima. Minha capacidade máxima é 30.000 unidades. Então, eu vou registrar aqui 30.000 unidades. Pois bem, então, uma vez pronta a minha planilha de planejamento de produção, agora eu posso começar a levantar hipóteses. É o famoso caso. E se produzir tantos de wafer, se eu produzir tanto de chocolate? Quer dizer, eu vou querer variar essas células aqui de produção, ao mesmo tempo que eu avalio o lucro, certo? Que eu estou obtendo.
Então, eu posso pensar em diversos tipos de cenários. Então, vamos criar aqui alguns cenários. Como é que a gente cria cenário? Aqui em teste de hipótese, nós temos o gerenciador de cenários. Então, deixa eu excluir aqui os cenários que eu já tinha produzido anteriormente. Muito bem. Vamos imaginar, então, que não tem nenhum cenário. Vou criar o meu primeiro cenário agora, adicionar. Então, eu posso dar um nome para esse cenário, certo? A gente pode começar com um cenário 1. As células variáveis são justamente a quantidade de produtos produzidos, então vai ser de wafer até maisena, ou seja, de B6 até B9. E aqui um comentário. Esse comentário eu posso colocar quaisquer, né? Podemos botar aqui, por exemplo, é, é, produto zero, né? Para indicar que tem zeros produtos. Ok, pronto. Então ele coloca aqui os valores que eu posso eventualmente mudar. Eu posso adicionar esse cenário. Muito bem. E assim eu posso ir adicionando outros cenários à medida que eu quiser. Então, por exemplo, o nome do cenário, vou botar aqui cenário 2. Cenário 2. As células variáveis continuam sendo de B6 até B9. Vou colocar aqui um comentário, vou botar aqui 4.000. É o cenário com 4.000 unidades. Então, ok. Então, esse é o meu cenário com 4.000 unidades. Vou colocar 4.000 para todas elas. E assim sucessivamente. Ok. Ops. Vamos editar aqui, né? Porque esqueci de botar aqui o cenário 1, né? Pronto. Então tem cenário 1, cenário 2. Existe um valor, que é um valor crítico para quem trabalha em planejamento de produção, que é o ponto de equilíbrio, é chamado ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É aquela quantidade de unidades produzidas em que eu consigo fazer com que o que eu ganho é exatamente igual ao meu custo, ou seja, eu não ganho exatamente nada, ou seja, o lucro é zero. Então, esse é um ponto importante, né, chamado ponto de equilíbrio, que é daquele ponto em diante que eu começo a obter lucro. Então, a gente pode adicionar um cenário, vou botar aqui cenário 3, que é um cenário que a gente está procurando obter esse ponto de equilíbrio. Vou botar aqui ponto de equilíbrio. Então, vou botar aqui os valores, são valores próximos ao ponto de equilíbrio, mas vocês vão ver que não vão ser exatamente o ponto de equilíbrio. 3.110 para o wafer, 2.951 para o chocolate, certo? 3.164 para água e sal. E, finalmente, para o maisena, a gente tem 2.744. Ok. Muito bem. Então, agora eu posso mostrar, né? A gente pode verificar quais são o resultado para cada um desses cenários. Então, eu venho aqui em mostrar e ele mostra o resultado para o cenário 1. Cenário 2, mostrar. Aí ele mostra o resultado aqui. Ó, eu teria um lucro de 3.605. Cenário 3, mostrar. É um cenário em que eu estou quase no ponto de equilíbrio. Ainda estou tendo um pequeno lucrinho aqui de 0,68 centavos. E assim por diante, né? A gente pode ir criando cenários tantos quanto se queiram, né? Então, a gente pode ir criando vários cenários que a gente quiser. A gente pode criar cenários diferentes, você pode propor outros valores. Detalhe importante, né? Que tem que tomar cuidado, né? Para que ele não atinja a capacidade total. A gente pode até pensar, né? Olha, 30.000,
São 4, né? A gente pode tentar dividir 30.000 por 4, né? Vai dar em torno de 7.000. Vamos adicionar aqui mais um cenário, cenário 4. Então vamos explorar o máximo da produção. Produção máxima. Então qual seria a produção máxima? Seria 30.000 dividido por 4, vai dar em torno de 7.250, né? Isso não quer dizer que é o lucro máximo, né? Até porque o lucro ele é diferenciado para cada um dos produtos. Opa, você veja que não deu exatamente, eu fiz alguma conta errada, né? Deu 29.000, né? De repente você pode botar até aqui uma função se, né? Para ele evidenciar quando você ultrapassa, né? Ultrapassa a, o valor máximo, né? Vamos editar aqui, 7.250 não, 7.500. 7.500 para todos. Acho que agora então 30.000. Pronto. Então tá aí. E o que é mais interessante é a capacidade dele produzir resumos. Então vamos voltar lá no teste de hipótese, silenciado de cenários. Então vocês vejam que ele tem aqui a opção de fazer resumos. Então vamos tentar resumir todos esses cenários que eu coloquei aqui. Vamos resumir. Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho um resumo estático e tenho um resumo na forma de tabela dinâmica. Você pode optar por um ou por outro. Então, vou resumir o cenário e eu vou acompanhar o resultado do lucro, quer dizer, eu vou verificar como a variação da produção de cada um dos meus produtos impacta no meu lucro. Ok, ele vai criar uma nova planilha chamada resumo do cenário, onde eu tenho aqui os meus cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, e aqui os valores, olha, meu, meu prejuízo máximo, o cenário 2, o valor próximo do ponto de equilíbrio, e aqui a minha máxima produção. Se vocês olharem aqui, ele também criou uma estrutura de tópicos, onde eu posso abrir, e aqui eu tenho o comentário, tá vendo? O comentário. Que é esse cenário? Ah, é o produto zero. Que cenário é esse? Ah, é 4.000 unidades. Que é isso aqui? O ponto de equilíbrio. Que é isso aqui? A ponto máximo. E assim por diante, para vocês fazerem a análise que vocês acharem, julgarem serem mais importantes. A outra possibilidade também, vamos voltar lá para o meu planejamento de produção, a outra possibilidade também é fazer um cenário numa forma de tabela dinâmica, que a gente já viu. Então, teste de hipótese, gerenciador de cenário, eu vou resumir, só que ao invés de usar o resumo de cenário tradicional, como uma tabela comum, eu posso usar uma forma de tabela dinâmica. Aí eu dou OK, muito bem, pronto. Aí o que eu posso colocar o título, né? Lucro. Então, o cenário 1 total é esse, cenário 2 total é esse, cenário 3 total é esse, e assim sucessivamente. Eu também posso também elaborar os gráficos dinâmicos que eu quiser, certo? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje, né? Em consolidação e teste de hipótese. Na próxima aula, então, a gente vai ver, continuar a parte de hipóteses, usando atingir meta e talvez a função mais importante do Excel, na minha opinião, que é o solver. Então, ok, pessoal, obrigado. Eu vejo vocês na próxima aula.